Olá, pessoal, boa noite. Estamos chegando com mais um bate-bola aqui no Facebook e no YouTube. A apresentação professor Elisânio e Juan Pablo. A partir de agora, vamos falar de futebol amador, destaque Cruzeirão da Massa. Vamos falar também do Farizão que está momentaneamente parado. E a gente vai falar do Terrão, o Terrão que tem rodada, tem jogos valendo por essa rodada. E a gente vai atualizar aqui no bate-bola. O futebol brasileiro, destaque, são as 4 divisões: Série A, Série B, a Série C, a Série B e Série C, segunda rodada, a Série A, quarta rodada de clássico, né? Botafogo e Flamengo, Palmeiras e a equipe do São Paulo, e a Série D, a primeira rodada. Série D, primeira rodada, a gente vai falar dessas competições. Futebol europeu, o destaque, né? O Real Madrid, quase campeão. Faltam 15 pontos em disputa. O Real Madrid precisa apenas de 7 pontos aliás, são 6 jogos. 6 jogos precisa a conta é essa. São 5 jogos faltando 6 pontos. O Real Madrid já ganhou 3 hoje, então se o Barcelona vacilar no final de semana, se o Barcelona perder pontos no final de semana, o Real Madrid já é campeão no próximo final de semana. O Real Madrid que mandou 10. Aliás, colocou 9 titulares no banco. Então o Real Madrid hoje jogou com o time reserva, mas mesmo assim ganhou da Real Sociedade 1-0 magrinho. No segundo tempo entrou os outros jogadores. Tá certo? Então nosso programa, como eu falei, acontece às segundas e sextas-feiras e tem o apoio do canal Ceará Fla 79, do canal BC de Futebol, o canal do Juan. Hoje a gente vai tentar fazer ao vivo, a gente tem feito só gravado por conta de internet. E hoje a gente vai ver se faz gravado. Primeiro, mandar um abraço para todos os nossos amigos que curtem o bate-bola no Facebook, no YouTube. No início, trazer o boa noite, o destaque inicial do Juan. Boa noite, Juan Pablo. Boa noite. E o meu destaque vai para a Série D do futebol brasileiro, que vai ter o início nessa amanhã, sábado, e a divisão de acesso praticamente do futebol brasileiro, onde a gente vê a maior quantidade de clubes, são 64, 8 grupos de 8. É uma competição muito grande, mas só 4 clubes dos 64 vão subir. 60 vão ficar de fora e podem até não disputar a Série D do próximo ano. Inclusive, a gente tem times que vieram da Série C, juntamente com os que vieram dos estaduais. Então, Série D, pior divisão do Brasil, na teoria, mas não significa que não seja emocionante. Afinal, o Ferroviário que o diga, né? O Ferrinho aqui vai começar no movimentado especial. Juan, no início do programa, mandar um abraço para o meu amigo Regis Pereira, torcedor do Flamengo, gente da melhor qualidade. A gente sempre bate uma resenha no grupo, tem as discordâncias, mas o Reginho é gente da melhor qualidade, entende muito de futebol, tem as paixões dele, mas faz parte. Gosto demais do Reginho, debater com o Reginho. E mandar um abraço para o Tcherato. O Tcherato também curtindo o bate-bola. Um abraço para ele, para a Lidiane, para todos de casa, tá certo, Ronzinho? Então, na medida do possível, quem quiser deixar aí o seu comentário, a gente vai lendo aqui, se a internet deixar. A internet é inimiga do povo do bate-bola, mas com certeza, se ela deixar, a gente faz os programas ao vivo. Não é ao vivo, né, Ron? Porque a gente interage com os nossos amigos. Mandar um abraço para os nossos amigos aqui no Facebook, também no YouTube, o Dedé, né? O Dedé, presidente do Cruzeiro da Massa, ele que curte o bate-bola no YouTube. E o programa, Ron, tem um lema que é muita informação e pouca enrolação. Aqui ninguém conversa demais, não. Aqui a gente vai para as informações. A gente vai começar falando do futebol amador. O Cruzeiro, Ron, o Cruzeirão da Massa, só treinando na Areninha, visando as próximas competições. O Cruzeiro que está fora do Farizão, mas está no Terrão. Tem jogo marcado, Juan, para o dia 11 de maio, o Cruzeiro joga o seu segundo jogo lá no Terrão, o Terrão que teve, Juan, teve rodada na semana passada, né? E a gente já vai atualizar o jogo, só lembrando que o Cruzeiro, Juan, treinando aqui na Areninha, visando esse jogo do dia 11 e também alguns amistosos, principalmente no segundo semestre, e também outras competições, né? O Cruzeiro que, com certeza, o pessoal da diretoria vão organizar alguma coisa aí na Areninha para movimentar a galera do Cruzeiro. Hoje, né? Hoje tem treino, a galera já está na Areninha batendo bola. Hoje é dia de treino da galera do Cruzeiro. Mandar um abraço para todos os jogadores, para o treinador Levi, para os jogadores, torcedores e para os presidentes, né? O Pareus presidente e também o Dedé, gente da melhor qualidade. Juanzinho, continuando o futebol amador, a gente teve um jogo isolado, como
a gente já falou aqui em outros programas, o Terrão tem algumas sedes que não tem possibilidade de ter jogos, em outras sim. Então teve jogo, Juan, e eu quero até aqui mandar um abraço para meu amigo Lucidário, até fazer uma correção. O jogo do final de semana, a gente falou que era São Paulo do São Bento, e o meu amigo Lucidário comentou aqui, né, ele viu, a gente não fez ao vivo, mas ele assistiu o programa depois e comentou embaixo que é São Paulo da Baixa Fria. É São Paulo da Baixa Fria, então agradecer o Lucidário aí pela correção, né? E a gente pede desculpa porque a gente falou que era do São Bento. Então, esse jogo, do quadro B, foi 2-0 para o São Paulo da Baixa Fria, em cima do Barras. Já o quadro A foi 3-1 para o São Paulo da Baixa Fria, e a gente tem 2 jogos programados para esse final de semana, primeiro na Arena Umburanas, Juan. A Madeira das Pedras de Fogo contra o Cruzeiro de Umburanas, quadros A e B, e também agora vai ser na Arena Cordeirão, o São Paulo... É na Alvação, a Arena Cordeirão é na Alvação, Juan. O São Paulo da Baixa Fria contra o Juventude de Alvação. Juanzinho, esse grupo, né, ele está bem adiantado, né? Tem grupo aí que só teve 2 jogos, né? De um total de 6 jogos, mas esse aqui está bem adiantado. Essa competição, Juan, aqui tem a organização do meu amigo Yarles Cordeiro, tem também do Bena, o Bena que é diretor-geral da TV FP Esporte, faz as transmissões também da maioria dos jogos, e também do Edivando, Juan. Então, essa competição que o campeão, Juan, do Terrão vai fazer a recopa com o campeão do Farizão. Isso na categoria principal. E o campeão na categoria B do Terrão enfrenta o segundo colocado do Farizão. Vai ser sensacional, vai ser show de bola. E Juan, lembrando também que o Farizão está suspenso. Tem possibilidade de dia 4, né? Se o inverno der uma maneirada, as chuvas diminuírem, tem dia 4, lembrando que já teve o sorteio das oitavas de final, 8 confrontos, e tudo indica que dia 4, Juan, dia 4 vai começar as oitavas de final do Farizão. Infelizmente para nós, o Cruzeirão da Massa está fora, tá certo, Juanzinho? Então, futebol amador é isso. Mandar um abraço para o meu amigo Alberci Ripardo, relações públicas de todas as competições que acontecem na Lagoa do Serrote. A Copa lá do Zé Ferreira, infelizmente, parece que dessa vez não vai sair do papel. Teve alguns jogos da primeira fase, mas parou e ninguém ouviu mais falar nada. Nem o próprio ABC sabe dizer se vai ter sequência. Se tiver, a gente fala aqui no programa. Lembrando, Juan, que nesse final de semana vai ter um jogo valendo, né, da reforma agrária. Né? Reforma agrária é o São José da Santa Rita e o PSV da Lagoa do Serrote. Esse jogo também acontece lá na Arena Cordeirão, na Alvação. Juanzinho, futebol profissional, vamos começar falando do assunto da semana, Copa Libertadores da América, jogos de terça, resultados, Juan. E o que teve de empate aqui não foi brincadeira. O Caracas empatou em 1-1 com o Rosário Central, inclusive estava ganhando até pouco tempo. O Estudiantes perdeu de 1-0 para o Grêmio, grande resultado para os guris do Grêmio. O Atlético Mineiro 3-2 do Peará, o único time brasileiro com 3 vitórias. O Liverpool 1-0 no São Lourenço, Colo-Colo 0-0 com a Alianza Lima, e o Júnior 1-1 com a LDU de Quito. Esses jogos da terça e jogos da quarta. A gente teve o Botafogo 3-1 no Universitário, o Rocha Pato 0-0 com o The Strongest, Nacional 2-1 no Deportivo Táchira, o Bolívar 2-1 no Flamengo. O Bolívar que está com 9 pontos, e o Flamengo tem que se cuidar para ir buscar essa primeira colocação. O Independente Del Valle perder 3-2 para o Palmeiras, grande resultado do Verdão lá no Equador, e Libertad perder 2-1 para a equipe do River Plate. Esse jogo da River Plate, um garoto de 16 anos entrou e fez o gol da vitória do River Plate já no finalzinho. Para fechar a rodada, quinta-feira, Juan. Quinta-feira a gente teve jogos, e o destaque, Juan, foi do grupo do Flamengo, né? Todo mundo achava que o Milionários poderia ganhar esse jogo. O Palestino ganhou e colocou o Flamengo numa situação que tem que ganhar do Palestino lá, porque senão coloca em risco até a classificação, né? Porque caso o Flamengo tenha um insucesso lá, ele retorna para o Rio de Janeiro, fora ali do G2, fora da zona de classificação. Isso seria muito ruim para as pretensões rubro-negras. O Flamengo, que não depende mais das suas próprias forças para ser o primeiro do grupo, precisa de um tropeço do Bolívar, e eu acho que esse tropeço vai acontecer quando ele jogar fora de casa contra o Milionário. O Juan vai atualizar os jogos da quinta, Juan, também o destaque, a vitória do São Paulo. Tivemos o Cerro Porteño 0-0 com o Fluminense, inclusive o Fluminense jogou mal
Cobressal perdeu de 2-0 para o Talleres de Córdoba, o Barcelona perdeu de 2-0 para o São Paulo se reerguendo, e o Palestino, como já foi dito, fez 3-1 na equipe do Milionários, que eu achei que fosse brigar de igual para igual com o Bolívar, só que foi o contrário. O Bolívar está em primeiro, o Flamengo está em segundo e o Milionários em último. Juanzinho, e com isso, a gente tem a classificação. Lembrando que classifica os dois melhores e o terceiro colocado vai para uma espécie de repescagem para pegar o segundo colocado da Sul-Americana. O grupo A, o Fluminense é líder, 5 pontos. Muito embolado, né, Juan? O Colo-Colo é o segundo, com 4. O Cerro Porteño, nesse momento, é o terceiro colocado também com 4. O Alianza Lima está sendo eliminado. O grupo B, o Talleres de Córdoba, 7 pontos. São Paulo é o segundo com 6. O Barcelona, apenas 2 pontos, está indo para a Sul-Americana. E o Cobressal está sendo eliminado. Grupo C, Juan. Grupo C a gente tem o Huachipato com 5 pontos no grupo do Grêmio. Esse é o grupo do Grêmio. O The Strongest em segundo com 4. Estudiantes com 4. Ficou na terceira colocação e o Grêmio, por enquanto, está em último apenas com 3 pontos. No grupo D a gente tem o Júnior de Barranquilha com 5 pontos. A LDU com 4. O Universitário em terceiro está indo para a Sul-Americana e o Botafogo em quarto, 3 pontos. Rosinho, o meu amigo Rez está falando aqui que a boa ideia eu acho que é sobre a Recopa, né? O cruzamento do campeão do Terrão e o vice-campeão contra, aliás, os campeões, né? O campeão do quadro B e quadro A do Terrão, enfrentando na Recopa o campeão e vice do Farizão. O grupo D, o grupo E, que é o grupo do Flamengo, Bolívar, 9 pontos, 9 gols marcados, 3 sofridos, muito forte na altitude. O Flamengo, Juan, já foi a La Paz 3 vezes, inclusive na época do Zico, e todos perderam, todos os jogos, todos esses 3 jogos, o Flamengo não conseguiu ganhar. O Flamengo se entrega na altitude. Infelizmente, é um time que, quando vai para a altitude, tirando 19, que na época o treinador não era o Jorge Jesus veio depois. Era o Abel Braga, a gente ganhou 1-0, gol do Gabigol com o São José. E esse jogo não era em La Paz, né? Era na altitude, mas não era tão forte, tão alta como a de La Paz. Essa que é realmente muito forte. O Flamengo tem muitas dificuldades. Então o Flamengo aparece com 4 pontos, o Palestino com 3. Esse estaria indo para a fase para enfrentar o time do segundo colocado da Sul-Americana. E o Milionários é o lanterninha, só tem 1 ponto, rapaz. Empatou justamente com o Flamengo. Aqueles 2 pontos. Essa derrota do Flamengo para o Bolívar, se o Flamengo vai com todos os titulares, dificilmente o Flamengo ganhava, porque é muito difícil, né? Não dá para ter certeza. Mas esses 2 pontos contra o Milionários, aí sim, esse não dá para entender. O Flamengo estava com um jogador a menos e acabou desperdiçando 2 pontos, e isso está comprometendo nesse exato momento. Tá certo, Onzinho? Então, no grupo F, o Palmeiras, virada sensacional, 7 pontos. O Independente Del Valle, 4 pontos, é o segundo. E nesse momento, o Liverpool, depois de 3 rodadas, está indo para fase repescagem, né? Enfrentar o segundo da Sul-Americana. O São Lourenço, de forma surpreendente, o São Lourenço está sendo eliminado. Grupo G, Juan. A gente tem o Atlético Mineiro com 9 pontos, brigando com a melhor campanha aí, pau a pau com o Bolívar, e o River Plate um pouquinho mais atrás pelo número de gols. A gente tem o Rosário Central em segundo com 4 pontos, o Peñarol em terceiro com 3 e o Caracas, 10 gols tomados. É o quarto com apenas 1 ponto. No grupo H, como já foi mencionado, o River Plate está com 9 pontos e o Nacional com 6 na segunda colocação, Libertad com 3. Terceiro, e o Deportivo Táchira é o quarto com 0. E a gente tem aqui o famoso 9630, que é bem comum nos grupos. Rose, nesse momento, o Atlético Mineiro, o River Plate e a equipe do Bolívar, 9 pontos, 100%, eles estão brigando pelo primeiro lugar no geral. Sul-Americana, o assunto é Sul-Americana, jogos da terça-feira. União La Calheira, 0-0 com o Cruzeiro, mais um empate com o Cruzeiro. Não perdeu, mas também não ganhou. O Deportivo Garcilaso 1-1 com o Cuiabá. O Esportivo Trindense do Paraguai 2-0 no Nacional Potosí. O Argentino Júnior 1-0 no Corinthians, o que prejudica muito a situação do Corinthians. O Alianza perdeu de 3-1 para a Universidade Católica. Os jogos da quarta, a gente teve o Coquimbo perdendo de 2-1 para o Racing Clube. O Danúbio perdeu de 1-0 para o Atlético Paranaense. O Bragantino fez 2-1 no Esportivo Luquenho. O Tomaiapo perdeu de 2-0 para o Belgrano. O Raul Zuliano pegou 4-0 do Esportivo Ameliano. E na quinta a gente teve o Metropolitanos pegando 2-0 do Lanús.
o Nacional de Assunção 2-2 com o Racing de Montevidéu, o Always Ready 2-0 no Serra Valerro, o Fortaleza 4-2 no Boca Juniors, grande vitória da equipe do Fortaleza, mesmo o Boca estando só com suas reservas. O Delfim perdeu de 2-1 para o Inter finalmente, um bom sinal do Inter, venceu lá numa altitude não é tão grande quanto as altitudes bolivianas, mas é um grande mérito. E o Independiente de Medellín ganhou de 2-1 do Defensa e Justiça. Juan, o Boca não estava totalmente com o time reserva, estava bem mesclado, né? 5 jogadores que jogaram contra o River Plate acabaram não entrando em campo, alguns entraram no segundo tempo, mas grande vitória da equipe do Fortaleza. A classificação da Sula, Juan, a classificação da Sula, antes vamos mandar um abraço. Probleminha aqui, Juan, só lembrando, né, que na Sul-Americana, o primeiro colocado classifica direto para as oitavas, o segundo colocado vai para uma espécie de oitavas, de 16 avos de final, né? Pega o terceiro da Sula. Nesse momento, o Always Reds do grupo A da Bolívia está classificando direto e o Independente de Medellín está indo aliás, enfrentar o terceiro colocado, né, para 16 avos. O Defensa e Justiça e o Serra Valerro estão sendo eliminados. No grupo B, o primeiro é a Universidade Católica e o segundo é a União La Calera. O Cruzeiro, nesse momento, está sendo eliminado juntamente com a Aliança. No grupo C a gente tem o Belgrano em primeiro, o Internacional está atrás pelo gol de diferença, em segundo, o Delfim em terceiro e o Tomaiapo estão sendo eliminados. No grupo D a gente tem o Fortaleza, absoluto para bater a campanha do seu rival, Ceará, que fez aquela campanha magnífica em 2022, a Sul-Americana. O Boca Juniors está em segundo com 4 pontos, o Sportivo Trindense em terceiro e o Nacional Potosí em quarto. Juan, eu acho que um time que coloca aquela campanha do Ceará pode ser batido é o Atlético Paranaense. Está num grupo, tem 9 pontos também e muitos gols, né? O Ceará tem a melhor campanha na fase de grupo da Sul-Americana. Naquele ano acabou sendo eliminado pelo São Paulo. Então o Atlético também tem 9 pontos. O Ameliano é o segundo, está classificando nesse momento o Danúbio e o Raio Zuliano estão sendo eliminados. O Argentino Júnior, Juan, é o primeiro do grupo F, está classificando direto. Quem está classificando também é o Racing de Montevidéu. O Corinthians, nesse momento, está sendo eliminado juntamente com o Nacional de Assunção. No grupo G, o Lanús está em primeiro com 7 pontos, o Cuiabá em segundo com 5, o Deportivo Garcilaso e o Metropolitanos estão ficando de fora com 4 e 0 pontos. No grupo H, o Racing Clube tem 9 pontos, o Bragantino tem 6, o Coquimbo 3 e o Sport Luquenho 0. Estou torcendo demais pelo esse Coquimbo, quem sabe se classificar, tá certo, Anzinho? Então é isso, Sul-Americana e Libertadores, a gente passou a limpo, lembrando que esses jogos, Juan, aliás, essa terceira fase são mais 3 jogos, tem time aí que precisa fazer 9 pontos, caso contrário, corre o risco de não classificar. Mas a situação do Botafogo e do Grêmio não é muito boa, mas está bem melhor do que 3 dias atrás, porque os dois ainda podem classificar, o grupo está bem embolado. Agora o assunto, Juan, é Série A do futebol brasileiro, é Série A, que a gente tem jogos, Juan, a rodada número 4, começando nesse sábado, também conhecido como amanhã, jogão de bola, Juan. O Juan vai atualizar toda a rodada, o destaque é domingo, 11 da manhã, o jogo do Flamengo e o fechamento da rodada, o jogo do São Paulo com o Palmeiras, Juan. Vasco e Criciúma, Cuiabá e Atlético Mineiro, Bahia e Grêmio, jogos do dia 27, amanhã. O Flamengo vai jogar com o Botafogo, o Cruzeiro com Vitória, o Corinthians com Fluminense, o Fortaleza com o Red Bull Bragantino, o Juventude com o Atlético Paranaense e o Internacional com o Atlético Goianiense. Todos esses jogos no dia 28 e no dia 29 a gente tem o especial Palmeiras versus São Paulo. Amanhã, Juan, tem apenas 3 jogos, não é isso? Começando esse jogo do Vasco, a Série A que tem, Juan, depois de 3 rodadas, Red Bull Bragantino é o líder, com 7 pontos, o Flamengo também a mesma pontuação, é o segundo com 7, Botafogo é o terceiro, o Atlético Paranaense é o quarto, o Grêmio é o quinto, o Internacional é o sexto, na 7ª colocação o Galo Mineiro, o Fortaleza aparece na 8ª colocação, o 9º é o Bahia, Juventude em 10º, Fluminense na 11ª, Palmeiras na 12ª, o Cruzeiro aparece na 13ª colocação e a gente tem o São Paulo na 14ª, o Vasco na 15ª, o Criciúma na 16ª e dentro da degola
a equipe do Vitória, do Corinthians, o Atlético Goianiense e o Cuiabá. Lembrando que o Cuiabá, o Fortaleza, o Vitória e o Criciúma tem um jogo a menos. Então vamos ver o que acontece, Juan, nessa rodada de número 4 da Libertadores, aliás, da Série A do futebol brasileiro. A Série B, Juan, a gente teve 2 jogos para fechar a rodada de número 1, Juan. O Brusque 3-1 no Mirassol e o Vila Nova 2-0 no Guarani. A gente tem o campeonato de um só jogo, como eu gosto de chamar, por a primeira rodada, porque fica interessante. Juan, o negócio vai começar, vai pegar agora, né, depois de uma rodada. O G4 ali aparece a Chapecoense em primeiro, o Brusque em segundo, os 2 times lá de Santa Catarina, né? O Santos em terceiro, o Vila Nova em quarto, né? E na zona da degola aparece o Ituano em 17º, o Mirassol em 18º, o Guarani em 19º e o Paysandu em 20º. Lembrando que apenas na primeira rodada, 3 times de São Paulo aparecem na zona da degola. A rodada número 2, Juan, já começou, né, Juan? Tem bola rolando já. Tem o Ituano contra o Operário, o Sport contra o Vila Nova e o Avaí contra o Santos. Esses 3 jogos que tem bola rolando. E vamos ter o Guarani com a Chapecoense às 9 horas, ainda hoje. Do dia 27, CRB com o Amazonas, o Paysandu com o Botafogo de Ribeirão Preto, o América Mineiro com o Novo Horizontino, Coritiba com o Brusque, o Goiás com a Ponte Preta e o Mirassol com o Ceará. Aí você diz... Fechando a rodada na segunda, né? Fechando a rodada na segunda. Mas os pontos do começo não é que não vale, é que o pessoal fica tranquilo porque é só o começo de campeonato. Mas vai que esses pontinhos fazem falta lá na frente. Eu vou mandar um abraço, um boa noite para a Lidiane. Lidiane também curtindo o bate-bola, um abraço para ela, todos de casa. A Série C é a mesma coisa, a gente teve 3 jogos para finalizar a primeira rodada e eu achei surpreendente o ABC. O ABC que vem numa draga desgraçada e acabou empatando fora de casa, Juan. O Aparecidense 2-0 com o Sampaio Corrêa, o Confiança 1-1 com Londrina, Ferroviária 1-1 com a equipe do ABC. A gente tem o G8 na Série C, que é o Atlético Clube, o Ipiranga, o Aparecidense, o Figueirense, o Volta Redonda, o Botafogo da Paraíba, o Tombense e o Náutico. Fora a gente, e na zona de rebaixamento a gente tem o São José, o CSA, o Sampaio Corrêa e o Caxias. A rodada 2 vai começar amanhã com o Sampaio Corrêa jogando com o Figueirense, o ABC com o Náutico, São Bernardo com a Tombense, o Atlético Clube com o Remo, o CSA com a Ferroviária, o Londrina com o Ipiranga, o Botafogo da Paraíba com o Caxias, o Volta Redonda com o Floresta, o Ferroviário com a Aparecidense e o São José com Confiança. A Série D do futebol brasileiro, irmão. O destaque agora é a Série D do futebol brasileiro. Ela começa no final de semana. Lá a série D são 64 times distribuídos em 8 grupos. Então são muitos jogos. Cada grupo classificam 4. A gente vai só atualizar rapidinho aqui, Juan, até para saber onde estão os cearenses. A Série D do futebol brasileiro, como eu falei, sobe 4 times. A gente tem, Juan, no grupo A, o Trem, o Rio Branco, o Princesa dos Solimões, o São Raimundo, o Humaitá, o Manaus, o Porto Velho e o Manauara, Juan. No grupo 2 a gente tem o River do Piauí, o Águia de Marabá, o Motoclube, o Tocantinópolis, o Cametá, o Maranhão, o Altos e o Fluminense do Piauí. Grupo 3 a gente tem o América de Natal. É aqui onde estão os cearenses, né? Aparece aqui os 2 cearenses nesse grupo, Juan. O América de Natal, o Potiguar de Mossoró, o 13 e o Maracanã, o Souza, o Atlético Cearense, o Iguatu, o Santa Cruz de Natal. Esse campeonato da Série D que é dividido em regiões. São três cearenses. Tem o Maracanãzinho também, que fez uma boa campanha no Cearense. Vamos torcer, né, que algum suba, né? O Ferrinho no ano passado subiu, está na Série C, o Ferrinho que estreou mal, né? Ele e o Floresta. Vamos torcer pela recuperação dos nossos times. No grupo 4, a gente tem o Itabaiana, o Asa, o Sergipe, a Juazeirense, Petrolina, Jacuipense, CSE e também a equipe do Retrô, o bom time do Retrô, como o Juan falou, é verdade. É por regiões essa primeira fase. O Brasiliense no grupo 5, juntamente com o Misto do Mato Grosso, o Craque de Goiás, Anápolis, Iporá, Real Brasília, União Rondonópolis e Capital do Tocantins. Grupo 6, o Ipatinga, juntamente com Serra, Nova Iguaçu, Audax, Portuguesinha do Rio, Itabuna, Real Noroeste e o Democrata. Alguns dos democratas
de Minas Gerais. No grupo 7 a gente tem o Santo André, Internacional de Limeira, Maringá, Água Santa, Costa Rica, Patrocinense, Pouso Alegre e São José. No grupo B, Novo Hamburgo. No grupo B, grupo 8, deu uma confundida aqui. O Novo Hamburgo, o Avenida Brasil de Pelotas, Cascavel, Cianorte, Exílio Luz, Concórdia e a equipe do Barra. Como eu falei, Juan, são 8 grupos em cada. São 8 times em cada grupo, jogo ida e volta, então dá 14 jogos para cada time. Aí classificam 4, aí vai mata-mata até o final. O Juan, paralelo a essas séries, né, a gente tá acontecendo também o futebol, o Brasileirão Sub-20, tá certo? E a gente teve mais uma rodada, o destaque foi a vitória do Ceará Sporting Clube em cima do Corinthians. O Corinthians está mal não só na Série A, mas também na base, pegou a traulitada do Ceará Sporting Clube. O Juan vai atualizar todos os jogos dessa rodada. O Ceará fez 2-0 no Corinthians, o Internacional perdeu 3-1 para o Bahia, o América Mineiro perdeu de 4-3 para o Atlético, o Palmeiras 3-2 no Atlético Paranaense, o Goiás 4-3 no São Paulo, o Cruzeiro 1-0 na equipe do Fortaleza, o Santos perdeu de 3-1 para o Flamengo, o Atlético Goianiense perdeu de 1-0 para o Grêmio, o Cuiabá 2-0 no Bragantino e o Botafogo 0-0 com o Fluminense. Ronzinho, com isso aparece na liderança o Palmeiras, 12 pontos em 4 jogos. O Grêmio também, mesma pontuação. Em segundo, o Bahia em terceiro, o Santos em quarto. O Cruzeiro em quinto, o Goiás em sexto, o Fortaleza em sétimo. O Flamengo aparece na 8ª colocação. No Sub-20 também classificam 8. Tá certo, Juanzinho? Então, a gente tem também o futebol feminino. 6ª rodada aconteceu nesse meio de semana. O Juan vai atualizar os resultados da 6ª rodada. Corinthians 0-0 com a Ferroviária, o Bragantino 1-0 no Grêmio. O Atlético Mineiro perdeu de 4-0 para o Cruzeiro, o Internacional 1-1 com o Flamengo, o Avaí Kinderman perdeu de 3-1 para o Santos, o Real Brasília 1-0 no São Paulo, o Fluminense 0-0 com o Botafogo e o Palmeiras 2-0 no América Mineiro. Juanzinho, o futebol feminino a gente tem, né, para surpresa de 0 pessoas, o Corinthians na liderança, né, 16 pontos, o Palmeiras é o segundo, o Bragantino é o terceiro, Ferroviário em quarto, São Paulo em quinto, Cruzeiro em sexto, o América Mineiro em sétimo e o Grêmio em oitavo. Mais uma vez, vamos mandar um abraço para o Tigerardo, que não tem participado dos treinos dos veteranos na Areninha, dia de quarta e dia de segunda-feira. Quarta-feira foi sensacional, foi show de bola, mas a gente está sentindo falta de alguns. E o Gerardo não está participando, mandar um abraço para ele. Juan, a gente vai ter a final, o jogo único do nosso Manjadinho, 2ª divisão cearense. Infelizmente o Itapipoca não subiu, o Icasa também, eu achava que o Icasa ia subir. Então, quem subiram foi o Tirol e a equipe do Cariri, e jogo único no estádio Presidente Vargas amanhã, Tirol e Cariri, para a gente conhecer o grande campeão, mas os dois já foram premiados, subiram e estarão na 1ª divisão do nosso Manjadinho. Ô Juan, vamos falar agora de futebol europeu. O futebol europeu a gente tem em Portugal o Sporting na liderança, 7 pontos à frente do Benfica, faltando 4 jogos, Juan. Então, dificilmente, né, Juan? Vamos fazer uma campanha para o Casa Pia ganhar esse campeonato. Dificilmente vai acontecer o Sporting perder, né? Na Eredivisie, Juan, o PSV, ele é o virtual campeão. Ele tem 9 pontos à frente do Feyenoord, que é o segundo colocado. Só que a diferença de gols, Juan, é muito grande. Ele fez 103 gols e sofreu 17, Juan. Então tá naquela situação, ele só perde esse título se perder as 3 de 50-0. Lógico que 50 é exagero. E o Feyenoord também ganhar de goleada. Então isso não vai acontecer. É o virtual campeão. Deve levantar a taça logo na próxima rodada. Ok, Juan? Só não entregaram ainda por conta, a matemática não permite, tá certo? Então a gente teve os jogos, Juan, jogos históricos da rodada número 31, para fechar a rodada, o Juan vai atualizar e tem resultado histórico. O Eagles perdeu de 3-1 para o Feyenoord, o Heerenveen perdeu de 8-0 para o PSV. Inclusive eu confundi, que me disseram aqui que o PSG tinha ganhado de 8-0, mas eu fui ver o PSV, o Ajax 2-2 com o Excelsior e o Twente 3-1. O Almeria City, o Ajax, que não ganha mais de ninguém. Essa vitória do Feyenoord fez com que a equipe do PSV não comemorasse logo nesse meio de semana. Mas eles comemoraram, eles sabem que são campeões, não vão perder esse título, porque só não comemoraram ainda porque a matemática não permite. O Juanzinho, a Bundesliga
a gente já tem o campeão, o grande campeão é o Leverkusen, quebrando a hegemonia do Bayern de Munique, e a gente tem rodada completa nesse final de semana, rodada de número 31, só faltam 4 rodadas por lá também, só que ainda tem muitas coisas para decidir, principalmente as vagas nas ligas europeias e rebaixamento. Na França, Juan, a gente tem o PSG. O PSG tem 11 pontos à frente do segundo colocado, faltando 12 em disputa. Então, na próxima rodada, o PSG também pode ser campeão lá na França. A gente teve até os jogos para fechar a rodada de 29, jogos atrasados. O Marseille 2-2 com o Nice, o Mônaco 1-0 no Lille e o Lorient perdeu de 4-1 para o PSG. Outro virtual campeão é o Real Madrid, Juan. Tava faltando 6 jogos. 6 jogos, até eu dei a informação errada no início, estava faltando 6 jogos, o Real Madrid precisa de 7 pontos, se o Barcelona ganhar todos, e o Real Madrid só precisa ganhar 7 pontos em 18 disputas. Só que desses 7 que ele precisa, ele ganhou 3 hoje. Então, para o Real Madrid já tem 84 pontos, só precisa mais... Tem 84, porque ele ganhou hoje à tarde, né? 84 pontos. Se o Barcelona ganhar os seus 6 jogos que restam, precisa do Real Madrid apenas uma vitória e um empate para comemorar mais um título, né? Ele que foi campeão domingo, né? Quando ganhou ali, tirou o Barcelona da disputa, o Real Madrid, ali ele conseguiu o título de campeão espanhol, o grande time do Real Madrid, que Juan, jogou hoje porque próximo meio de semana tem semifinais. Ele viaja para a Alemanha, para Munique, para jogar a semifinal com o Bayern de Munique. Lembrando que tanto o Real Madrid hoje, como o Bayern de Munique amanhã, o PSG também amanhã e a equipe do Borussia vão jogar com times reserva. O Real Madrid já mostrou hoje, colocou 11, aliás, dos 11 que colocou em campo, 9 eram jogadores reserva, tá certo, Juan? Então, a gente tem também o virtual, esse não é virtual, já foi campeão no final de semana, a Inter de Milão, Juan, ganhou o clássico do Milan e é o grande campeão do Scudetto, o grande campeão da Série A italiana, a equipe da Inter. Tem algumas disputas, mas são nas competições da UEFA. Lembrando que o destaque nesse final de semana, o destaque nesse final de semana é o Milan com a Juventus, mas no meio de semana, Juan, teve a Copa, né? Teve os jogos finais da Copa. A Juventus, foi isso que a Juventus passou. A Juventus passou um sufoco, tinha ganho o primeiro jogo 2-0 da Lazio, a Fiorentina tinha ganho da Atalanta 1-0 e o Juan vai atualizar os jogos de volta. E quem passou, Juan? Passou a Lazio 2-1 na Juventus e a Atalanta 4-1 na equipe da Fiorentina. A Atalanta não tomou conhecimento, né, Juan? Foi uma traulitada 4-1. Esse time da Atalanta joga para frente, é fazedor de gol. E a Juventus, Juan, estava perdendo 2-0, estava nos pênaltis, no finalzinho fez o gol, acabou segurando e está na final. Jogo único, Juan, jogo único que acontece no dia 15 do 5, dia 15 de maio, jogão de bola Atalanta e Juventus em jogo único. Ô, Juanzinho, a Premier League, essa tem disputa. A equipe do City com o Liverpool. Eu acho que o Liverpool, Juan, ficou para trás. E como ele perdeu o clássico, dificilmente o City e o Arsenal vão dar chance. Então, para completar, esses jogos foram atrasados. Na rodada 29, Juan, o Juan vai atualizar os resultados, o destaque, a trauletada que o Arsenal deu no Chelsea. O Brighton perdeu de 4-0 para o Manchester City, os Crystal Palace 2-0 no Newcastle, o Everton 2-0 no Liverpool, o Manchester United 4-0 no Sheffield United, 4-2. O Wolverhampton perdeu de 1-0 para o Bournemouth e o Arsenal 5-0 na equipe do Chelsea. Com isso, a gente tem, Juan, o Arsenal líder com 77 pontos, mas com um jogo a menos está o City. Tem 76 pontos, então faltam 5 jogos no City. O City ganhar os 5 jogos é campeão, tá certo? Agora o Liverpool está com 74, dificilmente vai conseguir ganhar essa competição, que essa competição marca, Juan, a despedida do Klopp como treinador. Ele diz que vai descansar, então o Liverpool deve sofrer. A rodada de número 35 tem isso nesse sábado. O Juan vai atualizar todos os jogos da rodada de número 35. O West Ham com o Liverpool, o Fulham com o Crystal Palace, o Manchester United com o Burnley, o Newcastle com o Sheffield United, o Wolverhampton com o Luton, o Everton com o Brentford, o Aston Villa com o Chelsea, o Bournemouth com o Brighton e o Tottenham com o Arsenal. Nottingham com o Manchester City. Eu acredito que é uma vitória garantida para a equipe do City. Juan, tá aí.
Já chegando no final do bate-bola, Juan, agradecer, né? Os nossos amigos que curtem o bate-bola aqui no Facebook, também no YouTube. Mandar mais uma vez um abraço pro Dedé, presidente do Cruzeirão da Massa, ele que curte o nosso programa no YouTube, tá certo, Luanzinho? Então, só para finalizar, Juan, algo engraçado, né? O Romário, que é senador hoje, marcou história no futebol brasileiro, tetracampeão pela seleção brasileira em 94, 58 anos, o Romário vai voltar a jogar. Ele é presidente do América e vai voltar a jogar a segunda divisão do campeonato do Rio de Janeiro. O Romário, né, que ele está realizando um sonho do pai dele, né? O pai dele era torcedor do América, então o Romário é presidente do América e também jogador, vai jogar. E o Romário deu uma declaração, no mínimo, assim, quem conhece o Romário, quem acompanhou a carreira do Romário, não se surpreendeu com isso. O Romário é marrento, o Romário, sempre que entrevista ele, fica perguntando: Romário, quem é melhor, você ou Túlio? Ele diz: eu. Você e o Ronaldinho Gaúcho? Eu. Aí quando chega no Ronaldo Fenômeno, você e o Ronaldo Fenômeno? Ele diz: rapaz, esse é o respeito, mas aí eu. Então todo jogador que pergunta, o Romário sempre diz que é ele deu a seguinte declaração. O Romário disse, ó: isso após o seu primeiro treino no América. Depois do primeiro treino, foi perguntado a ele, ele disse assim, ó: ser presidente, não ser jogador e presidente, tem todas as vantagens. Primeiro, que eu jogo na hora que eu quiser, saio na hora que eu quiser, se o treinador não gostar, eu demito, e se o jogador não me dá a bola, eu muto. Tá tudo resolvido. Essa foi a declaração do Baixinho, que marcou época, marcou história do futebol brasileiro, é senador da República e vai estar voltando aos gramados para jogar pelo América. Vamos descer já boa sorte. Aliás, quando o Romário entrar em campo, o Romário vai bater o recorde, né? O jogador que mais velho que entrou em campo, acho que é um dinamarquês, se não me recordo agora. Ele entrou com 55 anos, né? E o Romário, 58, pode ser o profissional para entrar para o livro dos recordes como o jogador mais velho entrar em campo. E vou torcer demais que ele faça pelo menos um gol. Levar aqui em consideração que isso é pelo futebol oficial, pelo futebol amador, só que não é amador. Teve um cara que entrou em campo com 78 anos, eu acho, se não me engano, pelo futebol do Vaticano. Juanzinho, pois é, Juan, então por hoje tá bom, não tá, Juan? Tá bom. O Papa tá com 81. Dá para bater. Hein, Juan? Vamos finalizar com o hino do Galo Mineiro. A gente sempre, quando algum time faz algo interessante na semana, a gente finaliza com o hino, né? E o Red Bull Bragantino é o líder, a gente já tocou na segunda, e hoje vamos tocar com o Galo Mineiro, é o brasileiro 100% na Copa Libertadores da América. Então vamos finalizar com o hino do Galo. Nesse final de semana a gente vai ficar acompanhar a Série A, a Série B, a Série C, a Série D, né? Vamos ficar atentos também nos jogos no velho continente. E a gente vai finalizar com o hino do Galo. E na próxima semana vai ter bola rolando, Copa do Brasil, oitavas de final da Copa do Brasil, muitos jogos. No programa de segunda-feira, a gente vai projetar os jogos da Copa do Brasil, tá certo? Um abraço, boa noite. A gente retorna na segunda-feira com mais um bate-bola. Este é o nosso ideal. Honramos o nome de Minas no cenário esportivo mundial. Lutar, lutar, lutar pelos gramados do mundo pra vencer. Clube Atlético Mineiro, uma vez até morrer. Nós somos campeões do gelo. O nosso time é imortal. Nós somos campeões dos campeões. Somos orgulho do esporte nacional. Lutar, lutar, lutar com toda a nossa raça pra vencer. Clube Atlético Mineiro, uma vez até morrer.
Nós somos campeões dos campeões.